Deixa eu iniciar aqui. Acho que agora eu não vou esquecer mais de gravar. Pronto, estamos sendo gravados. Boa tarde, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre o teste de sexta-feira. O teste de sexta-feira, ele vai ser composto por questões fechadas, ele vai ser realizado via SIGA e vai valer 6 pontos. Então, a minha intenção é o seguinte, eu vou fazer 3 subtestes para vocês. Um sobre produto escalar, outro sobre ângulo de vetores e outro sobre projeção ortogonal. Aí, o teste ele vai ser disponibilizado na sexta-feira, de 10 da manhã até 2h40. Aí, nesse caso, vocês vão ter aula de cálculo às 2h50. E esse teste, então, ele vai ser 6 pontos, 6 questões. Então, 1 ponto por questão. Pela correção do SIGA, é tudo ou nada. Se tiver uma questão que tem que marcar 2 alternativas e você marcar só uma, fica com nada. Então, façam com bastante atenção, tá? A outra coisa é que... Ô, Jane, e o Oi. teste vai ser tipo os do Jonatas, que a gente tem duas Chances de fazer, alternativas. tipo assim. Isso, eu vou configurar de modo que se cair a internet, vocês têm uma segunda chance, por exemplo. Só que a partir do primeiro acesso, vocês têm 2 horas para fazer. Então, por exemplo, então vai ser de 10 da manhã até 2h40 da tarde. Se vocês acessarem o primeiro subteste, 10 horas, vocês podem fazê-lo até meio-dia. Se pegar o segundo teste, começar às 11 horas, então pode ser até às 13. Se o terceiro teste, por exemplo, vocês começarem às 13 horas, vocês não vão poder fazê-lo até às 15. O prazo limite é 2h40, tá bom? O teste vai ser disponibilizado de 10 da manhã até 2h40. E nesse intervalo tem até 2 horas para fazer cada subteste. Ok? Jane, eu não entendi direito só essa parte do subteste. Uhum. É porque no SIGA eu tenho um banco de questões. Por exemplo, eu tenho 100 questões sobre produto escalar. Aí eu coloco ele para mandar as questões para vocês embaralhadas. Então, ele vai separar em grupos de 2 questões, 2 para cada um. Cada um vai fazer um teste diferente. E eu só consigo fazer isso sabendo que os níveis dos testes são os mesmos quando eu separo em subtestes. Então, esse teste de sexta-feira, ele vai ser composto por 3 testes no SIGA. Um sobre produto escalar, outro sobre ângulo entre vetores e outro sobre projeção ortogonal. É isso. Todos eles vão ser de 10 às 2h40. Então, cada um de nós vai fazer 6 questões, sendo 2 de cada matéria que você falou. Isso, Ah, isso tá. mesmo. Obrigada, então, Jane. De nada. Jonathan, você um pouco prejudicado, então. Por que você não consegue fazer antes das 13, Jonathan? Eu até às 13 eu tenho um estágio. Bom, nossa senhora, então peraí. Mas dependendo de como for, é tudo fechado, né? É tudo fechado. Eu vou pensar numa alternativa aqui, deixa eu anotar. Qualquer coisa eu aumento o tempo. O problema é que tem a aula de cálculo ainda, né? E aí ela começa às 2h40. Mesmo se eu estender o tempo, você vai ser prejudicado em alguma coisa. Vai ser um pouco. Mas eu acho que é assíncrono no cálculo, então talvez seja um pouco menos impactante esse prejuízo. O Uhum. cálculo na sexta é assíncrono, não é, pessoal? Não, é aula mesmo, síncrona. É que ele vai juntar com a turma de mecânica depois. Ah, tá. Geralmente ele junta a mecânica na nossa e aí a gente vai juntar com a mecânica. Uhum, Entendi. uhum. Isso mesmo. Bom, Jonathan, todas as questões são simples. Eu acho que, mais ou menos, vocês vão ter
uma leve noção com o quiz de hoje, tá? E dá para fazer, sim, mas eu acho que eu vou estender até. Eu vou ver o que eu vou fazer e aviso no Telegram, tá bom? Beleza. Então tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí, pessoal, sobre o tópico da semana, vocês têm alguma coisa para falar? Crítica, sugestão, comentário? Por enquanto não, mas eu ainda não fiz a lista, então talvez também as dúvidas surjam nos exercícios. Tá. Alguém conseguiu começar a lista? Ô, Jane, Uhum. a lista 5 no caso, a gente não tem que entregar, não, né? É só Não, para estudo, para esse teste. é. É para ajudar a compreender esse conteúdo. Ah, o conteúdo desse teste é só até a lista. Até a lista 5 ou é só a lista 5? É só esse conteúdo. Produto Só a lista escalar, 5. ângulos e projeção ortogonal. Semana 5, gente, não resume o conteúdo da lista, não, pelo amor de Deus. Ô, Jane, Tem você pegou o uma. teste de conteúdo mais difícil, Jane. Por que que não deu nos mais fáceis? Não é difícil, não. Eu coloquei as listas e testes em conteúdos estratégicos, porque eu preciso que você se concentre nele para dar um bom andamento do curso. Aí foi por isso. Não, o problema ia ser se ela colocasse de escalonamento de novo, de matriz, aí sim seria mais difícil. Né? Ô, Jane, eu tive quando eu fui ver a aula sobre projeção ortogonal, aí ele fez o desenho lá da projeção, né, um vetor W deitado e um vetor V em qualquer, né, de 0 a π, Uhum. com um ângulo de 0 a π. Aí eu tava esperando que ele fosse falar que a projeção fosse ser W vezes o cosseno do ângulo entre eles vezes a norma de V. Para mim essa fórmula parecia intuitiva. Quase, só faltou vezes a norma de W aí, nessa sua análise. Tá. Mas funcionaria então. Como é que ficaria? Ó, é assim, por exemplo, suponha que a gente tem esses dois vetores, V e W. Geometricamente, suponha que eu coloque uma lâmpada aqui em cima e que essa lâmpada dê um reflexo ortogonal do vetor V na direção do vetor W. Então, Uhum. esse vetorzinho aqui, ó, vermelhinho, ele é a projeção ortogonal de V sobre W. É como se eu pegasse aqui a sombra de V ortogonal na direção de W, certo? Uhum. Aí, depois eu vou mostrar isso o caso geral, mas o que a gente pode ver aqui é que essa projeção de V sobre W, ele é um múltiplo escalar de W, concordam? Uhum. Porque ele é paralelo a W. Isso. Então, daqui a gente tem que a projeção de V sobre W, ele é um número real vezes o W, para algum alfa real. Uma Uhum. outra informação que a gente pode ter daqui, por exemplo, se eu criar esse vetor roxo aqui, ó. Vocês concordam que o vetor vermelho mais o roxo resulta no vetor verde? Uhum. Então, o vetor roxo, ele vai ser o verde menos o vermelho. Então, o roxo, ele vai ser V menos a projeção de V sobre W. E daqui, ó, esse vetor roxo, que é V menos a projeção de V sobre W, ele é ortogonal ao vetor W, por construção aqui da projeção ortogonal. Concordam? Sim. Aí, juntando essas duas informações, a gente chega na fórmula do produto escalar, ou da projeção ortogonal. Qual que foi a sua intuição? Para mim, eu achava que tinha que ser a norma de V vezes o cosseno do θ, né? Sendo θ o ângulo entre eles, vezes o vetor W. Hum, quase que é isso. Por que que você acha que tem que ser isso?
Porque pensando no círculo trigonométrico, né? Esse vetor vermelho, eu acho que ele teria norma. A norma dele seria norma de V vezes cosseno de θ, né? Porque o que o cosseno trigonométrico faz é pegar um, e aí o cosseno obtém o que está a projeção, entre aspas, né? A projeção Entendi. ortogonal do negócio vira o cosseno. Aí vezes a norma de Entendi. V, eu achei que viraria esse vetor. Eu vou tentar escrever isso que você falou. Eu peguei esse triângulo aqui. Então, a medida da hipotenusa aqui é a norma de V. Aqui a gente tem um ângulo reto, Uhum. certo? Aí o nosso objetivo é procurar por essa medida daqui, que é a norma. Ah, só que é essa medida aqui que a gente vai procurar, na verdade, ela é a norma da projeção de V sobre W, certo? Isso. Ok. Aí você supôs que θ é o ângulo entre. É esse ângulo, Uhum. que é o ângulo entre o vetor V e o vetor W, né? Isso. Ok. Que mais? E aí, como cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, Uhum. o cosseno vezes a hipotenusa devia ser o cateto adjacente, né? Isso. Então, cateto adjacente, que é esse aqui, que é a projeção. Uhum. Então, a projeção de V sobre W, ele vai ser, então, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser, peraí, eu só sei fazer com a forma. Fica mais fácil. Cosseno adjacente, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daqui, o cateto adjacente a esse ângulo aqui é esse aqui, que é a norma de V, a norma da projeção de V sobre W, é o cateto adjacente. Então, isso aqui é a hipotenusa Isso. vezes o cosseno do ângulo entre V e W. Ok, estamos no caminho. Então, vai ser esse número na direção de W. Só que esse Isso. W, a gente tem que considerar esse número. A sua fórmula está quase perfeita, só faltou um detalhe, sabe o que que é? Que a gente tem que considerar esse número na direção de W unitário. Ah, é verdade. Senão vai aumentar o vetor W em vez de. Isso. Ah, sim. Faz sentido. Aí a gente pode. Peraí, Agora fez sentido pra mim. Minha dúvida tá sanada já. isso. Então, a projeção de V sobre W, então vai ser esse número, que é o tamanho dele, na direção de W. Então, vai ser esse número. Aí eu vou colocar o W unitário para não alterar o tamanho. Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por W, para aqui em cima coincidir com a fórmula do produto escalar. É por isso que eu fiquei Aí confuso, chega na porque aí relação. quando você vê a fórmula final com a produto escolar, aí não tem nada a ver, aí eu fiquei confuso, mas agora eu entendi perfeitamente. Aí essa é a fórmula. Que bom, eu gostei da sua percepção. É isso mesmo. Obrigada. É o Jonathan, né, que me falou Isso. isso? Obrigado Muito também. bem, Jonathan. Alguém conseguiu fazer a lista? Ô, Jane, eu comecei. Só que a partir das 5 foi só desastre. Tá. Ó, Principalmente as 5. é, É. nós vamos fazer ela daqui a pouquinho, então. É o seguinte, então hoje eu elaborei um quadro de aula mais completo para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses três conceitos e selecionei todos os exercícios da lista que contemplam. E depois a gente finaliza com um quiz, tá? Então vamos lá. Primeiro conceito é o ângulo entre dois vetores. Como que a gente define o ângulo entre dois vetores? O que vocês aprenderam sobre isso?
Dados V e W, dois vetores, geometricamente, o que a gente pode falar? Nós vamos escolher representantes de V e W com o mesmo ponto inicial. E quando a gente faz isso, olha, a gente tem dois possíveis ângulos, o maior e o menor. Qual deles a gente escolhe? O menor. O menor. Então, é essa a definição. Nós vamos escolher sempre o menor ângulo definido pelos vetores. Então, nesse primeiro desenho aqui, a gente tem um ângulo, que é esse menorzinho, ele é menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo que a gente chama de agudo. Ele é menor do que 90 graus. Ok? Nesse segundo caso, o que a gente pode observar? Ele é maior do que 90 graus. Isso. Então, como que ele chama? Obtuso? Uhum. Nesse terceiro caso, Zero. zero. O ângulo é zero. E nesse quarto caso? É pi, né? E o que o terceiro e o quarto casos têm em comum? Eles são paralelos. Isso. Aí, só que os dois casos, os vetores são paralelos. Quando possuem mesmo sentido, ângulo igual a zero. Sentido opostos, ângulo igual a π. E, por fim, esse caso particular, Pi sobre 2, né? 90 graus. isso, que é um ângulo reto, né? 90 graus, π sobre 2. Ok. E se eu tiver, por exemplo, um vetor V, e eu escolher um vetor W, que eu vou abrir ele muito. Ó, o W, eu vou... Qual que é o ângulo entre esse V e W? É agudo, né? A gente sempre escolhe o pequenininho, aí fica agudo. Então, fazendo essa observação, o ângulo entre dois vetores varia de quanto até quanto? De 0 a 360. A 360? De 0 a 0 a 180. 180. Isso, de 0 até π. Porque igual esse último desenho, quando ele passa de π, a gente já escolhe o menorzinho, né? Isso. Então, o ângulo entre dois vetores varia de 0 até π. De modo geral, quando a gente conhece dois vetores no espaço R3, a gente não tem muitas técnicas a princípio para calcular o ângulo entre eles. A gente vai poder fazer esse cálculo do ângulo entre dois vetores através do produto escalar entre dois vetores. Na verdade, esse produto escalar a gente vai utilizar assim, eternamente, para o resto da vida acadêmica agora. O produto escalar entre dois vetores, então ele é uma operação entre dois vetores cujo resultado é um número real. E número real a gente chama aqui de escalar. Então, produto escalar é uma operação entre dois vetores cujo resultado é um escalar. Ok? Gente, eu posso falar V vezes W? Alguém assistiu o vídeo dessa parte? Não Aham, pode. não pode. Não pode falar V vezes W. Vezes não está definido. A gente vai definir o produto escalar entre dois vetores, que é denotado por essa bolinha, e não pode esquecer de colocar essa bolinha. É V escalar W que fala, né, Jane? Isso, V escalar W, ou produto escalar de V com W, ok? Uma outra operação é essa aqui, vocês vão ver na semana que vem. A gente também não pode falar V vezes W. A gente vai falar de V vetorial W, ou produto vetorial de V com W. E uma outra operação que a gente vai ver também na semana que vem é o produto misto, que é uma operação entre três vetores cujo resultado é um escalar também, mas ele envolve, olha, o produto escalar... Peraí que eu escrevi errado. E, W, e U. O produto misto, ele envolve o produto escalar e o produto vetorial. O resultado do produto escalar é um escalar. O resultado do produto vetorial é o quê?
Vetor. É um vetor, né? Um vetor. E o resultado do produto misto, o que vocês acham que vai ser? Um escalar, né? Vai ser escalar, porque vai fazer aqui, olha, vai dar um vetor de V vetorial U e depois faz o produto escalar e vira um escalar. Então, hoje a gente vai focar só no produto escalar. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é símbolo, notação de produto escalar. Sempre que um dos dois vetores for o vetor nulo, o produto escalar resultante vai ser zero. O vetor nulo. Não, vai ser zero, é sempre um número real. Ah, tá. Confundi já. Aí, supondo que V e W não são vetores nulos, aí a gente tem essa fórmula, que V escalar W vai ser a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, essa fórmula daqui é válida quando os dois vetores são não nulos, tá bom? Ô, Jane, Oi. norma é a raiz do número. É tipo assim, se você tem o vetor U, que é igual a, por exemplo, 2 menos 1 e 3. Aí vai ser 2 ao quadrado, menos 1 mais menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dentro da raiz. Dentro da raiz, Ah, isso mesmo. Ah, tá. Obrigada. Que é Então o aquela tamanho fórmula do vetor. serve, né? Quando o vetor é nulo, só que aí vai dar zero a multiplicação. Só que quando o vetor é nulo, como que a gente define o ângulo? Fica complicado, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o vetor V, qual que é o ângulo de V com o vetor nulo, que é um pontinho? Verdade. Aí não dá nem para definir, né? É por isso. Mas, Jane, na 1, que você corrigiu até no Telegram, quando você multiplicou os dois vetores e você tentou descobrir o x, nenhum dos dois eram nulos. E você usou a fórmula V, vetor, produto escalar Isso. W, que é igual Aquela a zero. fórmula vale para qualquer caso. Tá bom? Tá. Bom, aí, então, se um dos dois vetores for nulo, o resultado é zero. Agora vamos supor que os dois vetores são não nulos. Então, eles definem um ângulo. Aí vamos aqui, ó, V e W, vamos supor que eles são não nulos. Então, isso significa que as normas deles são números maiores do que zero, porque eles são vetores não nulos, certo? E aí, a gente tem que analisar essa variação aqui do cosseno de θ. Então, vamos lá. Primeira observação. Supondo que os vetores são não nulos, o produto escalar entre dois vetores vai ser zero quando? O ângulo for 90, né? O ângulo for reto. Isso, porque aí o cosseno do ângulo reto, né, de 90, é É zero. zero. Então, ó, θ é igual a π sobre 2. É o ângulo entre os dois vetores. Todo mundo de acordo? Bom, e quando o produto escalar é negativo, o que a gente pode observar? Que o cosseno é negativo? Que o cosseno do ângulo é negativo. A gente já sabe que o cosseno do ângulo entre dois vetores varia de zero, só nessa parte de cima, né? De zero até π. É a variação do ângulo. Então, o cosseno ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, se o produto escalar entre dois vetores é negativo, significa que o cosseno do ângulo é negativo. Então, quais são os ângulos nesse caso? Os ângulos obtusos? Os maiores de 90? Isso, o θ vai variar de π sobre 2 até π, que são os ângulos obtusos, maiores do que 90. E quando o produto escalar for positivo? Aí são os ângulos agudos. Isso, De 0 até π sobre 2. isso. Ô, Jane, a norma não pode ser negativa porque, primeiro, que é o tamanho, e segundo, que é no raiz. módulo, né? Tem. Isso. Ah, é Isso verdade, mesmo. tem raiz.
E é tamanho, é como se fosse distância, que não tem distância negativa, né? Uhum. É essa a ideia. Ok. Aí, agora, ainda nessa fórmula, substituindo aqui no lugar de W, se eu colocar V, a gente consegue calcular V escalar V. Quanto que dá? V escalar V. Da norma de V ao quadrado. Isso, da norma de V, aí substituindo lá naquela fórmula, vezes norma de V, vezes o cosseno de qual ângulo? De 180? De zero, porque V e V têm a mesma direção, o mesmo sentido. Aí fica o cosseno de zero, que vale 1, né? Aí por isso que V escalar V dá norma de V ao quadrado. Tudo bem? Sim. E norma de V ao quadrado é raiz do vetor V vezes o vetor V. Vezes? Vezes não, escalar. Isso. Tirando a raiz aqui dos dois lados, né? Isso mesmo. Essa daqui. Essa relação 5 eu provei lá no vídeo. Como que ela fica? O que que a gente pode fazer com esse escalar aqui? Pode multiplicar esse. Isso aí é a mesma coisa que escrever o ângulo alfa vezes. Alfa é Esse é escalar, vezes tá? ou é escalar? Esse pontinho aqui é produto escalar. E esse alfa é Não, um mas eu número falo real. alfa multiplicado por um. É um Por um vetor, produto eu falo o do quê? vetor por um número real. Ah, tá. Então, o produto do alfa vezes o vetor. Não, produto do vetor alfa com o vetor V. Alfa é um número real, tá bom? É como se fosse Pode 2. tirar o alfa da. Só trocar Isso, o alfa pelo V. isso. Tipo Ou isso. então colocar deixar o V fora. Não, Ou então colocar colocar o o alfa alfa dentro, vezes o V. o V dentro e o alfa dentro, antes do V. Isso. Não Então, estou sabendo esse explicar número. isso em palavras. Mas eu vi que você sabe, eu percebi, tá, Diogo? Olha, o alfa, ele é um número real. Tipo assim, V escalar 2W, ele pode ser visto como duas vezes V escalar W, ou pode ser visto como 2V e o resultado escalar W. É isso aqui, né? Mas aí eu faria tipo assim, vamos supor que é 2. Aí eu faria 2V primeiro, ou eu faria a norma de V, escalar a norma de, tipo, V escalar W e depois multiplicaria por Tipo 2. assim, vou te mostrar aqui. Olha só, Eu esqueci isso do vídeo. V escalar alfa W. Então, isso aqui é norma do primeiro vezes a norma do segundo e vezes o ângulo entre V e alfa W. Quando o alfa é positivo, o ângulo entre V e alfa W coincide com o ângulo de V com W. Quando o alfa é positivo. E quando o alfa é positivo, por exemplo, módulo de 2V. Isso aqui, o módulo de 2V é o módulo de 2 vezes a norma de V, concorda? Sim. Então, quando o alfa é positivo, a norma de alfa W é módulo de alfa vezes norma de W. Aí, se o alfa é positivo, vai ficar assim. Ah, tá. Isso, era isso que eu tava. Ok, entendi. Aí fica Obrigada. alfa vezes o produto escalar de V com W. Se o alfa for negativo, o ângulo entre V e alfa W fica como se fosse π menos θ. Aí dá um efeito de multiplicar por menos 1 o cosseno. O cosseno de π menos θ é menos o cosseno de θ. Ele se opõe, Então, né? e aí, quando o alfa é negativo, aqui ficaria menos alfa. Aí ficaria menos e com menos do cosseno. Aí vira mais. De todo jeito, vale a relação. Obrigada.
De nada. É, Essas 6 aqui é assim mesmo? O produto escalar, ele comuta? V escalar W é igual a W escalar V? Vamos pensar. Como que a gente justifica isso? As normas são números reais. E números Isso, reais se comutam. isso. E o ângulo entre V e W é igual ao ângulo entre W e V, né? Então, vale a comutatividade. Então, V escalar W é igual a W escalar V. Tem uma outra propriedade que eu não coloquei aqui, vou colocar agora, que é da distributividade. É assim, U mais V escalar W, isso aqui dá quanto? Você pode fazer tipo distributiva, né? Uhum. Seria W e Então, vamos mais, distribuir aqui, ó. U escalar W, mais V escalar W. isso. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar essas propriedades. Vocês vão ver para que elas servem. Bom, Ô, Thiago, mas tem alguma coisa errada ali, não? Aqui eu tinha anotado que era U escalar V e U escalar W. tá, é porque é assim, ó, vou te mostrar. U escalar V mais W, era assim. Era. Aí fica U escalar V Ah, tá. mais É que eu U achei que era a escalar W. mesma. É que é Uma tá, outra. tá do lado diferente, né? Tipo assim, ok? Ok. Bom, quando a gente conhece as componentes do vetor, é possível provar que aquela definição, aquela fórmula de U escalar, de V escalar W, ela pode ser calculada dependendo apenas das componentes do vetor. A gente fez a demonstração lá no vídeo e tem também no material escrito. Em resumo, é o seguinte: se U e V são dois vetores no plano XY, o produto escalar desculpa, V e W são dois vetores no plano XY, o produto escalar de V com W vai ser o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Se V e W são dois vetores no espaço R3, o produto escalar entre eles vai ser o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, e mais o terceiro vezes o terceiro. Esse cálculo do produto escalar coincide com aquele que a gente estava analisando, que envolve o ângulo dos vetores. Aquele outro é bom só para achar o θ, né? Isso. Mas como ele envolve o cálculo do ângulo, às vezes, se a gente quiser só calcular o produto escalar, desse jeito aqui fica muito mais simples, quando a gente conhece as componentes do vetor. Mas quando a gente precisa de identificar o ângulo entre os dois vetores, aí a gente usa aquela outra relação. Então, vamos praticar. Vamos fazer aqui a letra B, por exemplo. Como que fica o produto escalar de V e W da letra B? Menos 5 vezes 4, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 10. Isso. Então, vai ser o primeiro vezes o primeiro, que deu menos 20, mais o segundo vezes o segundo. Qual a conclusão que a gente tira aqui? São Um paralelos. ângulo de 90 graus. Isso, que o ângulo entre V e W é um ângulo reto, né? Sobre 90 2. graus. Π sobre Por 2. quê? Porque o produto escalar deu zero. Lembra a primeira? Ah, tá. Aí significa que o cosseno, então, é zero. Ah, Que o tá. cosseno do θ é zero, então o ângulo é reto. É π sobre 2. É verdade. Obrigada. De nada. Vamos fazer a letra D. V escalar W.
Gente, sempre escrevam o símbolo dos vetores, as componentes dos vetores, tudo bonitinho, tá? Para mostrar que vocês estão de fato calculando. Como que fica aqui? Menos 5 vezes menos 3, 2. menos 3 e menos 32. Uhum. Então, menos 35 mais 10, Menos 25. menos 25. Qual a conclusão sobre o ângulo? Maior que 90. Que ele Isso, é é obtuso, é maior do que 90, isso mesmo, porque o resultado do produto escalar deu negativo. Se desse positivo, seria ângulo agudo. Aham. Vamos fazer mais 2 aqui envolvendo produto escalar. 3. Esse exercício 2, pessoal, deixa eu ver. Ah, tem mais um tanto. Então, o produto escalar, ele serve tanto para a gente verificar que dois vetores são ortogonais, como para a gente provar que eles são ortogonais. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer, tipo assim, x mais 3. Não, é Ah, não. 3x mais 3 mais 8 tem que ser igual a 0. Isso. Então, vamos organizar esse raciocínio. A gente quer determinar o valor de x de modo que u e v são ortogonais. Então, nós temos que u é ortogonal a v se somente se o produto escalar de u com v é o quê? 0. É igual a zero. Então, a gente vai substituir as componentes aqui do u e do v. E aí fazemos esse cálculo que vocês indicaram. Quanto que vai dar? 3x mais 11 igual a 0. 3x mais 3 mais 8 igual a zero. Certo? É o Sim. primeiro vezes o X primeiro, é igual a mais... 11 sobre 3. Isso, menos 11, né? É. Isso mesmo. Então, quando x for igual a menos 11 terços, esses dois vetores serão ortogonais. Essa questão 2, ela é simplesinha, mas ela tem ela é muito válida para a gente pegar o recado dele. Vou chamar aqui de V, esse primeiro vetor, e W, esse segundo vetor. Então, pediu para mostrar que V e W, dados por essas componentes, são ortogonais a esse vetor U, e onde A e B são números reais, né? O que a gente tem que fazer, então? É parecido. No caso, o produto provar que escalar de o V e resultado. W tem que ser ortogonal com o vetor U. Então, o produto escalar de... Peraí. Eu acho que você entendeu, mas melhora essa fala, por favor. O produto Tipo, escalar de a V gente com tem que U fazer tem que ser V o quê? escalar com W, e aí depois fazer esse resultado escalar com U, e isso resultar em zero. Não, quase. Eu Eu posso quero separar? mostrar que V é ortogonal a U. É isso que pediu. E V mostrar também que... escalar U igual a 0 e V escalar Isso. W e W escalar U igual a 0. Então, Tipo, para separo? mostrar Então, no que caso, é fazer V uma distributiva, né? não é bem uma distributiva. Eu posso, perdão, pode falar como que eu faria? Pode. Eu faria distributiva, ficaria menos B menos A, certo? E multiplicaria por menos 1, pelo escalar menos 1. Olha só, o que pediu aqui? Pediu duas coisas. Aí Mostrar ficaria que A e B. eu acho que não é bem assim. Eu fiquei um pouquinho confusa do que você falou. Peraí, fala de novo, por favor. No caso, eu faria V
produto escalar de V e W, multiplicaria por menos 1. Isso? Isso. Olha só, vamos refletir sobre o que pediu aqui. Pediu para mostrar que o vetor V e o vetor W são ortogonais ao vetor U. Então, pediu para mostrar que o vetor V é ortogonal ao vetor U e também pediu para mostrar que o vetor W é ortogonal ao vetor U. O que dá Como para que a fazer é gente... tipo o sistema cortando U, não? Não, são duas continhas independentes. Como que a gente mostra que V é ortogonal a U? Eu fiz por partes igual a zero, porque é ortogonal cosseno de zero. Então V, como produto escalar U, é igual a zero. Isso. Então, a gente só precisa calcular o produto escalar de V com U. Se ele for igual a zero, significa que V é ortogonal a U. Se for diferente de zero, significa que V não é ortogonal a U. Então, a gente precisa simplesmente calcular V escalar U e conferir o resultado. Entenderam? Ô, Sim. Jane, Pode falar. Eu fiz bem diferente. Tipo, como os dois têm que ser ortogonais a U, os dois têm que ser paralelos. Não necessariamente, sabia? Lembra daquele do espaço R3? X, Y, Z? Ah, mas é Se eu porque pegar dois eles não vetores aqui... estavam no. Eles não estavam no R3, eles estão no R2, não? Ah, sim, eles estão no R2, então tá certo o que você falou. Aí eu fiz os dois, aí tipo assim, se desse um ou menos um, eles são paralelos, então eles são ortogonais a Tá, U. então você provou que um é igual a menos o outro. Ok. E como que você verificou que eles são ortogonais a um? Então, se os dois. Pera, verdade. Porque, por exemplo, aqui no plano XY, vou só dar um exemplo. Suponha que eu peguei o vetor U aqui em cima. E suponha que eu peguei um vetor V aqui e o vetor W aqui. Eles são paralelos, mas eles não são ortogonais a U, né? É verdade, eu teria que fazer outra coisa aqui Aí para teria que provar. calcular o produto escalar e verificar se dá ou não zero. Tá Então bom? dá para calcular só um, Agora né? eu entendi a conta, Jane. No caso é tipo menos B vezes A, que vai dar menos BA, que soma com A vezes B, que vai dar AB positivo. É menos BA é a mesma coisa que AB, só que um está negativo, o outro está positivo, eles se anulam. Isso mesmo. Muito bem. Então, olha só. Aqui, então, a gente quer verificar se V é ortogonal a U. Então, a gente vai calcular o produto escalar de V com U. Vou escrever aqui. Então, vamos calcular. V escalar U, que é isso que você falou. Vamos substituir. Menos B e A, produto escalar com o vetor AB. Aí, como que fica aqui? Fica menos BA mais AB. Aí, A e B são números reais. Então, menos BA mais AB dá zero. A conclusão é que V é ortogonal a U, porque o produto escalar entre eles deu zero. Então, nós provamos que U e V são ortogonais. Ok? Ok. Como que a gente faz para mostrar que W é ortogonal a U? É a mesma coisa. BA Uhum, menos AB. isso. B menos A escalar com AB. Então, vai ficar BA menos AB, que dá zero. Conclusão, W é ortogonal a U. Beleza, mostra. O que eu quero tirar de recado aqui é: se U é igual
ao vetor, por exemplo, 2 e 3, me fala um vetor ortogonal a esse U. Menos 2 e 3 ou 2 e menos 3. Isso, então aqui, olha, a gente pode chamar um vetor 1 de... Como? Não, menos 2 e 3 não é. Se a gente calcular o produto escalar de menos 2 e 3 com esse U, vai dar menos 4 mais 9, que é 5, que é diferente de zero, concorda? Quase que acertou. Como que fica? Usa essa... Substitui A e B aqui nessas relações. Ficaria menos 3 e 2 ou 3 e Isso. menos 2. Aham. Teve uma coisa que eu acho que foi você mesmo que falou, que quando os vetores são paralelos, não foi? Me fala mais um outro vetor. Nessa questão, acho que foi a sulamita, não foi, não? Foi a sulamita, é verdade. Sulamita, me fala um outro vetor que você consegue identificar? Você até usou do paralelismo. Ah, eu usei. Mas como assim? Eu não entendi. Olha só, se o 1 está no plano XY, se o 1 é ortogonal ao vetor U, você falou que todo vetor paralelo ao 1 é também ortogonal ao U, não é verdade? Aham. Aí me fala então um outro vetor que é paralelo ao U. Oh, desculpa, que é ortogonal ao U. Ah, qualquer outro que seja paralelo, mas eu não. Como assim? Eu tenho que Inventa falar um. Me fala um. Ai, meu Deus, não sei se eu não tô Vezes conseguindo menos pensar. 2, por Ah, exemplo. tá. Qualquer um multiplicado por por um número normal. Isso. Deixa eu ver. 6 e Menos 4. menos 4. Isso. Então, qualquer vetor que é paralelo a ele também vai ser paralelo, vai ser ortogonal a U. Então, essa, gente, é a dica desse exercício 2. Sempre que dado um vetor no R2, a gente consegue encontrar uma infinidade de vetores ortogonais a eles. Então, por exemplo, se U é o vetor AB, se a gente ficar BA e trocar o sinal de um dos dois, a gente obtém vetores ortogonais a ele. Então, isso aqui vai ser muito útil para a gente. Ficou o recado? Sim ou não? Sim. Eu só tinha esquecido a parte que eu tinha que provar que era ortogonal. Ah, tá. Pois Agora que eu entendi. Então, pessoal, sempre que pede para verificar, provar que dois vetores são ortogonais, só lembrar, dois vetores são ortogonais somente se o produto escalar entre eles é zero, tá bom? Tá bom. Esse aqui é legal, hein? Esse 3 aqui da lista. Como que a gente faz isso? Ô, Jane, saindo um pouquinho do Então, assunto tô da com aula, dúvida nessa. que dia que sai a correção da avaliação? Daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Eu tô terminando de corrigir, tá? A da turma de vocês eu já terminei, fiquei extremamente feliz. Estou vendo muitos candidatos a monitores de GAV esse mês que vem. Estou muito feliz mesmo, estou orgulhosa de vocês. Escreveram muitíssimo bem, justificaram muitíssimo bem. Um pouquinho eu vi que consultou calculadora de matrizes, mas o geralzão foi muito bem. Era isso que você queria? Ansiedade mata. Eu posso corrigir 10 provas. Aí eu mando, assim que eu finalizar a correção, eu mando. Acho que amanhã ou depois, tá bom? Então, Ô, Jane, nessa questão, eu. Pode falar. Pode falar outra pessoa. Era a Marcela. não, pode falar, depois eu falo. Tá bom, então.
essa questão eu tentei colocar na fórmula normal, né, de cosseno. Só que não consegui achar, eu não sei se tá certo ou se tá errado, se não pode fazer por essa fórmula. Mas eu só quero perguntar se pode ou não pode. Poder pode, só que como envolve o cálculo do ângulo, a gente ainda não tem muita técnica quanto a isso. Se bem que aqui a gente Mas sabe se que você V é colocar, eu paralelo, tive né? aí só tinha duas possibilidades. Ou o cosseno era de 180 ou de zero. Só que, como você tinha que a multiplicação dos dois Produto era escalar. negativo, o produto escalar era negativo, e se eu Então, multiplicar duas cosseno... vai ter que ser 180. Aham, pode ser. Isso que eu mesmo. pensei. Certinho. Muito bem. É isso Então, essa, mesmo. no caso, usa aquela fórmula com o ângulo de θ, né? Eu não usaria. Porque o problema de usar a fórmula é que você vai ter 3 variáveis e 2 equações só, assim. Você pode até tentar Não, manipular mas as você pode variáveis. achar tentar achar o número, né, que você multiplica. Como eles são paralelos, ele pode ser... Isso. Vamos pensar assim? Olha só, V é paralelo a U. Então, se V é paralelo a U, o que a gente pode afirmar? Que V é igual a quê? Ao escalar vezes... Não, a Isso um mesmo. alfa. Certinho. Dois vetores são paralelos somente se um é múltiplo escalar do outro. Então, aqui, olha, se V é paralelo ao vetor U, existe um número real tal que, multiplicado por U, resulta no V, ok? Aí, se a gente substituir aqui as componentes do vetor U, então, alfa vezes U, então vai ficar alfa menos alfa e 2 alfa, concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Então, daqui, olha só, o V é alfa U e o V tem essa carinha daqui para algum alfa. A outra informação é que V escalar U é igual a 18. Então, V escalar U é igual a menos 18, né? Se eu substituir o que a gente conhece, o V, ele é alfa U. Eu posso substituir qualquer uma dessas equações. Vou substituir o alfa U. Então, no lugar do V, vai ficar alfa U. E agora? O que a gente conclui disso? Pela propriedade. Tira o número real e Tira o multiplica A. os dois vetores. Como que multiplica dois vetores? Produto escalar. Dois Isso. vetores. Gente, eu vou pegar isso no pé sempre, tá? Sempre que falar multiplicação. Eu sei que às vezes vocês pensam certo, só na hora de falar, falam multiplicação, mas a gente vai consertar isso, tá? Então, o escalar U é a norma de U ao quadrado, concordam? Sim. Beleza. Então, qual é a norma de U? É 18 sobre alfa. Ah, tá. Não, Menos 18 aqui, sobre alfa. de acordo com essa equação, com as componentes de U aqui, olha. Ah, tá. Aí é É raiz de raiz 6. de menos 1 ao quadrado, de 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que vai dar 4, 5, 4. Raiz de 6, certo? Não, Jane, é menos 1. Ah, Só não, que é eu tô menos 1 ao doido. Eu não tô quadrado, levando ao né? quadrado, não. Que bom que você errou isso e percebeu. Fico feliz disso. Então, deu raiz de 6. Se a norma de U é raiz de 6, quanto que dá a norma de U ao quadrado? 6. 6. Então, daqui a gente tem que 6 alfa é igual a menos 18, ou seja, o alfa é menos 3.
Se o alfa vale menos 3, quem é o vetor V que a gente está procurando? 3 menos 3 e 6. Isso. Sulamita, qual que foi mais fácil? Usando aquela outra forma ou usando essa? Essa, É. mas na outra, o que eu cheguei na outra era que a norma, não sei explicar, mas eu achei que era 3 vezes maior, entendeu? Isso, é Por 3 isso que eu vezes maior. cheguei. Só que eu tinha que transformar em menos 3, entendeu? Por isso que o meu deu errado. Aí o seu menos 3 foi por causa do ângulo, né? Do menos aí falta isso. 18. Eu teria que lembrar isso no final e colocar de novo? Vamos pensar. Deixa eu vou diminuir, eu vou baixar. Ops. Peraí. Tentar responder sua pergunta melhor aqui, peraí. Ctrl C. Vamos lá para baixo. Tá? Me fala o que você fez. Você fez V, Eu escalar igualei. U, Isso. isso aqui. Aí igualou a definição aqui no primeiro membro, né? Uhum. Isso. Aí, falou aqui que V é paralelo a U. Então, se V é paralelo a U, significa que daqui a gente tem que o ângulo entre eles é 0 ou o ângulo entre eles é π. Depende do sentido. Concordam? Sim. Só que aqui, olha, a norma é sempre positiva e aqui deu menos 18. Então, a gente já vai concluir agora que esse cosseno de θ já vai ser o menos 1. Que o ângulo aqui em questão vai ser π. Ok? Ok. Bom, a outra informação que a gente tem é que o V é paralelo a U. Então, no lugar do V, a gente vai escrever alfa U. Então, não fiz isso, então... Então, aqui, aí vai chegar no que a gente já tinha. Vai sobrar então... norma de V, a norma de alfa U. Aí vezes menos 1 é igual a menos 18. Então, isso aqui é igual a 18. Aqui que entra a questão. Ele é alfa U, só que a gente já analisou que o ângulo é π. Se o ângulo é π, esse alfa ele é negativo, concorda? Porque vai ter o U. Para que o ângulo dê π, o V ele tem que ser um número negativo vezes o U. Concorda? Sim. Então, quando a gente faz o módulo desse número negativo, dá menos ele. Aqui, ó, a norma de... Então, daqui a gente conclui que a norma de V vai vezes menos alfa é o módulo desse alfa negativo, vezes a norma de U, que vale raiz de 6, é igual a 18. Aí chega no mesmo resultado. A norma de V, peraí que gente, desculpa, eu substituí em lugar errado. É porque eu substituí em lugar errado, só um minutinho. No caso ali, V tinha U, não? Aqui, no lugar do V é alfa U, substitui no lugar do V. Isso. Aí, esse alfa a gente já sabe que é negativo, porque os sentidos estão opostos. Então, vai ficar menos alfa, que é ele positivo, né?
módulo de U vezes módulo de U. E esse cosseno de menos π, a gente já sabe que já é menos 1. Isso aqui, peraí. Da primeira equação aqui, passando esse menos 1 dividindo, vai ficar igual a 18. Isso. Aí, chega na mesma coisa que a gente tinha, que menos alfa vai ser igual a 18 dividido pela norma ao quadrado, que é 6. Daqui a gente conclui que alfa é igual a menos 3. Ufa! Aí chega no mesmo resultado. O meu faltou essa parte do módulo do O alfa. módulo, né? Uhum. Ok. Mas acho Então, que vou vamos usar lá. outra forma das próximas vezes. Essa outra é mais simples mesmo. Sempre que aparece a componente do vetor, usa a outra. Esse aqui, alguém tentou fazer? Aí eu e o Vinícius, a gente está com dúvida. Esse aqui, ele usa tudo que a gente já viu até agora. Escolhe um. Qual que vocês querem? AC. Pode. Tá bom. Uhum. Pode falar, senhorita, pode. Não, AC tá bom, é diferente. Então, vamos fazer a C. Então, vamos lá. Aqui, olha só, a gente vai poder usar distributividade. Como que fica a distributividade aqui? UV mais... Peraí, só me fala aqui. O V, assim? Isso, não. E a Calma, acho que é. operação? O escalar V. Isso. O escalar V. Então, fez esse com esse. O que mais? Menos. Aí seria menos, né? Porque menos com mais, menos. Uhum. V escalar 4U. Aí você já está No caso, fazendo esse seria aqui, 4. segundo com segundo. Isso. Tá. Eu vou só dar uma dica aqui antes desse, porque esse agora é a distributividade. A gente vai fazer o U escalar V e o U escalar menos 4U. Tá bom? É a distributividade. A gente não está fazendo um produto escalar entre componentes de vetores aqui. Enxergou a diferença? É. Então, fez, olha, o primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Agora, a gente vai distribuir o V. Então, vai ficar V escalar V. O que mais? E V escalar com 4. No caso, seria menos 4. negativo. Não. Isso. Ok até aqui? Quanto que vale o escalar V do enunciado? Menos 1. Menos 1. Então, esse aqui no enunciado já falou que é menos 1. Então, vamos continuar aqui. Então, vai ser menos 1. Olha só, esse menos 4 que está aqui, olha, ele é um número real. O que a gente pode fazer com ele? Trocar ele com o U. Tirar ele daí. Passar ele para fora, né? Então, vai ficar menos 4 vezes o escalar U. De acordo? Sim. O segundo, quanto que dá? V escalar V. O terceiro, né? Quanto que dá V escalar V? Norma de V ao quadrado? Norma de V ao quadrado. ao quadrado. E aqui, Que por dá fim, 3 ao quadrado. isso, daqui a pouquinho a gente substitui, tá? Isso mesmo. E agora?
Aí trocaria o menos Não é bem 4 com trocar, não, porque quando fala trocar, fica parecendo que está fazendo 4 escalar com VU. Fala assim, passa o escalar para fora. Tá bom? Porque se trocar Ai, o menos desculpa. 4 com V, fica parecendo assim, olha. Concorda? Aí fala assim, passa o 4 para fora. Mas eu sei que você entendeu. Então, passando o menos 4 para fora, vai ficar menos 4 vezes V escalar U. Agora a gente consegue calcular. Então, vai ser menos 1. Quanto que dá a norma de U ao quadrado? Nossa, Jane, tem fatoração até negável 4. agora. Não bastava no cálculo. Norma de U ao quadrado, quanto que dá? 4, né? 4. Uhum. Mais a norma de V ao quadrado, quanto que dá? 9. Uhum. E menos 4, quanto que dá V escalar U? Isso aí vai dar Menos 4 1. positivo. Que dá menos 1 com menos 4. Tá, isso mesmo. U escalar V é igual a V escalar U. Achei que você estava falando era isso. Então, continua sendo menos 1, né? Isso. Então, por fim, vai ser menos 16. Vamos lá. Menos 16 com menos Mais 1, 13. menos 17, mais 9, 9 menos mais 8, 4. mais 4, menos 3. É isso? Não. Não é Eu tinha mais. falado menos 13 era 9 mais 4. Menos 13. Mais 13, quer dizer. É a Eu tinha conta. falado só o final Seria da conta. menos 9 mais 17 4, 13. menos 13. Ficaria menos 4. Tá, então dá menos 17 mais 13. Então Isso, dá era isso mais 13 menos que eu tava 4. falando. Entendi. Ok, O pessoal? 13 sempre é positivo e o 17 sempre é negativo. Aí, olha só, os outros itens dessa questão são análogos. Vai utilizar a distributividade e depois essas propriedades de V, escalar V, norma de V, passando o escalar para fora. Ok? Ô, Jane, Hum. na A foi um erro de digitação ou é U mesmo? Ah, faltou uma setinha, né? Ah, tá. Isso. Obrigada por avisar. Vou consertar. Agradeço. Isso. Então, eu acho que desse lance aí de produto escalar, vocês já estão bem encaminhados. Deixa eu recordar aqui a fórmula do produto escalar. Qual que é a definição original, tá? Produto escalar de V com W. Quanto que dá? Dita para mim, por favor, a fórmula. Norma do primeiro, Norma do segundo, cosseno do ângulo. vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isto mesmo. Então, sempre que a gente conhece as componentes do vetor, a gente consegue calcular o produto escalar, que vai ser um número real. E sempre também que a gente conhece as componentes do vetor, a gente consegue calcular a norma deles. E aí, através dessa fórmula, a gente consegue calcular o cosseno do ângulo entre dois vetores. Quanto que dá Então, isolando aqui, olha, o cosseno do ângulo, ele vai ser o produto escalar de V com W, dividido pela norma de V, vezes a norma de W. Então, se o cosseno vale esse número real, o ângulo entre os vetores V e W vai ser o arco cosseno desse número real. Ok? Então, vamos lá. Exercício 4 da lista. Foram dados dois vetores, né, apresentando suas componentes. Na letra A, pediu para calcular o produto escalar entre eles. Então, quanto que dá o escalar W? Ó, o escalar V, nesse caso. No caso, daria menos 3 mais 10 menos 6. Isso. Então, vai ser menos 9 mais 10? Vai dar 1. Ok.
Na letra B, pediu para calcular as normas de U e V. Então, qual que é a norma de U? Seria U raiz vezes U escalar U. Ou a raiz quadrada de U escalar U, ou a raiz da soma dos quadrados, né? Dá no mesmo. Então, aqui vai ser 9 mais 1, 10, mais 4. Então, vai ser raiz de 14. E quanto que dá a norma de V? raiz de 9 mais 25 mais 4. Uhum. 29 mais 9, 38. 38. Então, dá raiz de 38. Ok. E aí, na letra C, pediu para calcular o ângulo entre esses vetores, U e V. Então, nada mais justo que a gente partir daquela fórmula do produto escalar de U com V. É a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, substituindo, vai ser U é igual a norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Daqui a gente conclui que o Ô, cosseno de Jane, aí você não θ podia ir direto e já escrever a fórmula cosseno de pode. θ é igual a 1 Eu sobre... é que não gosto de decoreba, eu prefiro, tipo assim, eu guardei essa fórmula e a partir dela eu trabalho tudo. Ah, tá. Mas se você preferir, são equivalentes, né? Representa a mesma coisa, tá bom? Aí a pergunta, qual que é o θ nesse caso? Vai ser o arco cosseno desse número. Por quê? Ah, Por quê? por quê? Porque assim, o arco cosseno, ele é a função inversa do cosseno. Por exemplo, vou te explicar aqui de um. Por exemplo, aqui eu sei que a gente sabe que cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, 0 é o ângulo cujo cosseno dá 1. Então, ele é o arco cosseno de 1. A gente sabe que o cosseno de raiz de 2 sobre 2 é igual a cosseno de 45, por exemplo, é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, 45 é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2? Isso Ah, mesmo. tá. É que eu não sabia o que era arco cosseno. Obrigada, É Jane. como se fosse a função inversa do cosseno. Então, toda vez que a gente sabe assim, ó, o cosseno do ângulo θ é esse valor. Então, θ é o ângulo cujo cosseno dá esse valor. É essa que é a interpretação. Entendi. Tá E nesse bom? caso eu posso deixar a raiz no... Pode deixar assim mesmo. Tá bom. Obrigada, Jane. De nada. Esse aqui trabalha Ô, com Giane, tudo. aí pode Oi, deixar assim na prova mesmo, né? Tipo, não pode. precisa resolver. Ah, tá bom. Beleza. Se for coisa simples, resolva. Mas se for igual esse aqui, que dá um número feio que a gente nem conhece, pode deixar. Tá Não, bom? beleza. Tá Se bom. for desses mais Mas, canônicozinhos, viu? Tá resolve. bom. Entendi. Aí a gente tem que pegar e usar a fórmula do arco cosseno para resolver isso aí. Aí, no caso, deixa assim. Ah, tá. Aí, se for, por exemplo, 0, aí você já sabe que o ângulo é... ó, por exemplo, se Ah, for... tá. Se for definido, a gente põe um ângulo. Se não, a gente Isso, deixa isso aí. isso mesmo. Tipo Beleza. assim, se Ô, eu tivesse Jane, no calculado, caso, se fosse aqui igual a 1, cosseno de θ é igual a 1. Então, θ é igual a 0. Tá bom? Que são ângulos ô, definidos já. Jane, no Beleza. caso, Oi? poderia
deixar de qualquer uma das formas, tanto como cosseno de alfa quanto alfa é igual a cosseno? Não, o cosseno de teta não pode deixar, não, porque eu pedi quem é o teta, tá bom? Ah, tá. Aqui faltaria, Entendi. olha, o Obrigada. ângulo é esse aqui, tá bom? Foi pedido o ângulo, não pediu o Entendi. cosseno, Obrigada. tipo assim. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos esse. O vetor V é ortogonal a U e a W. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? V escalar U é igual a zero e V escalar W igual a zero? Uhum. Então, por hipótese, a gente tem... Eu vou anotar tudo que está falando aqui, ó. A gente tem que V é ortogonal a U. Também temos que V é ortogonal a W. Também falou que V forma um Logo, ângulo... U, Oi? perdão. Pode falar. Logo, U e W são paralelos? Não, porque agora a gente está no R3, tá bom? Lembra da quina da Ah, parede. X, entendi. Y, chão e Z Obrigada. altura. Não necessariamente, eles podem ser 2 a 2 ortogonais, por exemplo. Ok? Ou eu posso ter dois vetores Entendi. aqui no Obrigada. chão. Ok. A outra informação é: V forma um ângulo agudo com o vetor J. Ângulo entre V e J é agudo. O que isso significa? Que o produto Que é escalar é o quê? positivo. 0,90, que é positivo. Isso. Então, daqui a gente tem que V escalar J é positivo. Você já tinha falado aqui, né? Que V escalar U dá zero e V escalar W dá zero. Ok. Qual que é a outra informação que falta? Norma de V. É igual a raiz de 21. Uhum. Então, agora o nosso objetivo é determinar o vetor V, né? Eu posso chamar o V de XYZ? Ótima. Então, vamos lá. Sejam V um vetor que a gente está procurando. Está no R3, então tem 3 entradas, né? Sim. Então, vamos calcular, vamos substituir tudo que a gente já consegue calcular. Então, vamos lá. O V escalar U, supondo esse V, então vai ficar x, y e z escalar com U, 1, 2 e 0, é igual a zero. O que que a gente conclui daqui? X mais 2y mais 0 igual a zero. Aí não precisa nem colocar o zero, né? X mais 2y igual a zero. Isso. E no segundo caso, o V escalar com W também é igual a zero, né? 2x mais z igual a zero. Ok. Nessa primeira equação, a gente consegue isolar o x, né? É x igual a 2y. Menos 2y. Uhum. Substituindo esse valor de x aqui na equação de baixo. Menos 4y mais z igual a zero. Isso. E aí a gente conclui que z é igual a 4y. Gente, isso aqui é um sisteminha que a gente resolveu. Tem 2 equações e 3 incógnitas. O y é a variável livre. O x e o z dependem dele. Tá? Então, daqui, a gente conclui, dessas duas condições aqui, a gente conclui que o vetor v, que é o x, y e z, o x vai valer menos 2y, o y é variável livre e o z vale 4y. 4y. Beleza, estamos achando um formatinho para ver. Agora, para esse vetorzinho v, a gente vai utilizar a próxima hipótese, que o ângulo dele com o vetor j é agudo.
Aí vocês já Mas falaram. vendo que, por aí, vendo que o raiz de 21 já é um número pequeno, se for testando aí rapidinho, acho o resultado de Y. Será? É, porque o Pode número ser. multiplicado por menos Sim. 2, Só que aí vai dar depois uma somado raiz com ele mesmo, quadrada. depois Vai dar uma raiz somado, quadrada que depende do y. Aí você vai ter que analisar se ele é positivo ou negativo. Aí por isso que depende dessa hipótese aqui. Tá bom? ah, tá. Então vamos lá, vamos calcular esse produto escalar aqui. A gente vai. Vai dar 0 mais y mais 0. Aí aqui a gente conclui o quê? Que y é maior que 0. Todo mundo concorda? 0 mais y mais Sim. 0 é maior que 0. Então daqui a gente conclui que o y é maior do que 0. Ok. E por fim, vamos fazer isso que o Diogo falou. Nós vamos calcular a norma desse vetorzinho V e igualar a raiz de 21. Então, para esse vetorzinho V, qual que é a norma dele? Raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de menos 2y ao quadrado, Uhum. mais y ao quadrado, mais 4y ao quadrado. Então, isso aqui tem que ser igual a raiz de 21. Ok. A gente Dá para eleva os cortar as dois membros ao raízes? quadrado. Isso, cortamos a raiz, que é o mesmo que elevar os dois membros ao quadrado. E aí a gente conclui que 4, 5 mais 16, 21 y ao quadrado é igual a 21. Dá 1. Y Então, é igual a 1. Não, a mais menos 1, né? Aí a isso, gente sabe que vai No ser caso, positivo. seria módulo de 1. isso. Eu Só que sempre o y esqueço tem que isso. ser positivo, né? Eu já corto o menos 1. Aí já corta o menos 1. Então, esse é o valor de y. Mas perguntou qual é o vetor v, né? Substitui ali, ó. Menos 2 vezes 1, 1 Uhum. e 4, 1. Aí vai dar menos 2, 1 e 4. Então, substituindo o y igual a 1 aqui, né? Menos 2, 1 e 4. Muito bem. Que questãozinha complicada, viu, Júnior? Se no Nossa, ela teste teve... tiver uma dessa, eu não vou nem terminar. Vai É que tem que sim, até... visualizar a questão. Mas vocês viram, a gente usou todas as informações, né? Nela. Mas é complicada mesmo. Gente, mas assim, na essência, tem que saber calcular o produto escalar, tem que interpretar quando ele dá zero, dá negativo, dá positivo, tem que saber calcular a norma, compreender a noção de ângulo. Aqui, antes da gente ir para o quiz, eu vou só falar sobre a projeção ortogonal. Mais ou menos a gente já discutiu isso aqui no início da aula, né? Quem que foi que pediu? Deixa eu ver se eu lembro. Não, foi o Vinícius? Foi o Jonathan. O Jonathan que comentou, não foi? Bom, então, dado dois vetores no plano, no R3, a gente consegue fazer a projeção ortogonal de um sobre o outro. E lá no início dessa conversa de hoje, eu já mostrei para vocês, né, discutindo com o Jonathan, tirando a dúvida do Jonathan, que essa é a formulazinha. Então, agora nós vamos utilizar essa formulazinha para resolver o exercício 8. Esse exercício 8, na verdade, ele é uma aplicação da projeção ortogonal entre dois vetores. Então, suponha que Nossa, eu nós tava temos... precisando mesmo, Jana, que eu tô com muito em dúvida. De De como quê? que resolve isso como conta. Então, vamos. Olha só. Foi dado 3 vértices de um triângulo A, B e C e pediu para determinar a altura relativa ao lado BC. Então, aqui eu vou considerar a base sendo BC e a gente quer calcular a altura relativa a esse lado BC. Então, a altura vai ser a medida desse segmento, que começa em A e vem ortogonalmente ao lado BC e termina aqui nesse ponto de interseção com o BC. Ok?
que a gente pode aplicar a projeção ortogonal aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre projeção ortogonal geometricamente ou querem que eu explique um pouquinho ou querem que já partir para o exercício? Quero que explique um pouco. Uhum. Eu vou explicar geometricamente, que algebricamente é só seguir essa continha. Vou fazer alguns exemplos aqui geométricos. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, então lembrando que quando a gente fala em projeção ortogonal, aqui a gente vai calcular a projeção de V sobre W. Então, é como se a gente fizesse uma sombrinha aqui, olha, uma sombra de V caindo ortogonalmente na direção de W. Então, vai ser, no caso, esse vetorzinho vermelho aqui. Projeção ortogonal de V, sobre W. Ok? E esse vetorzinho tem o mesmo tamanho de V, né? Não. Olha só, o V, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ah, tá. É porque na aula eu tinha ficado meio confuso se o professor tinha falado era isso ou se era outra coisa. Aí acho que Deve era ser outra que quando coisa. são paralelos. Eu vou chegar nisso. Aí a gente, se tiver dúvida, você me fala, tá bom? Nesse primeiro caso, o ângulo entre V e W, ele é agudo, ele é pequenininho. Então, sempre que o ângulo é agudo, a projeção de V sobre W tem mesma direção e mesmo sentido de W. Vamos para o segundo caso, agora em que o ângulo é obtuso. Aí tem sentido diferente. Isso. Quando a gente coloca uma luzinha aqui, olha, de cima, de V em W, então a gente vai considerar uma sombra ortogonal de V na direção de W. Aí, nesse caso, olha, se a gente amassar o vetor V ortogonalmente na direção de W, a gente vai obter esse vetorzinho aqui vermelho. Projeção de V sobre W. Então, sempre que o ângulo for maior do que 90 graus, for obtuso, a projeção de V sobre W continua sendo paralelo a W, porém, o sentido fica oposto. Ficou claro? Sim. Ok. E se eu colocar uma luzinha aqui? Nesse caso, V e W são ortogonais. Como que fica a Aí a projeção? projeção é um ponto. Vai ser só um ponto. É o vetor nulo. É igual a zero. É o vetor nulo, né? É. A projeção é um vetor. E agora, se eu considerar V e W paralelos? Espera que eu vou desenhar aqui, só um minutinho. Os dois casos. Um em que o V tem o mesmo sentido de W e o outro em que V tem sentido oposto ao de W. Então, nesse primeiro caso aqui, como que fica a projeção de V sobre W? Aí é V mesmo. Isso. Aí vai coincidir com o próprio V. E nesse segundo caso? Vai ser o V negativo. Vai ser o próprio V também, que está no sentido oposto de W, né? Mas aí ela é negativa ou é positiva? Não, o V vai ser igualzinho o V mesmo. Ah, A tá. Do mesmo sombra jeito que a dele outra, vai ser né? mesmo. Então, essas são as possibilidades geral. Então, em geral, a projeção de V sobre W é um vetor que é dado por um número real vezes o W. Então, ele é sempre paralelo a W. Se esse número real for igual a zero, significa, olha, que o produto escalar entre eles é zero. Então, significa que eles
são ortogonais. Então, 0 vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Então, sempre que os dois vetores forem ortogonais, o produto, a projeção ortogonal vai dar o vetor nulo. Se a projeção, olha só, quando a gente faz o produto escalar e ele dá positivo, significa que o ângulo é agudo. Então, se o ângulo é agudo, a projeção vai ser um número positivo vezes o W. Então, ele dá um vetor no mesmo sentido de W. Se o ângulo for obtuso, o produto escalar dá negativo. Então, se o ângulo for obtuso, vai ser um número negativo vezes o W. Então, dá em sentido oposto. E se o vetor V for paralelo ao W, aí vai anular aqui e vai sobrar o V. Ok? Então, há uma equivalência entre essa noção geométrica da projeção com essa definição algébrica. Aí, a partir de agora, a gente vai juntar as duas coisas. A gente vai entender geometricamente a situação e aplicar a fórmula quando for o caso. Então, aqui nós temos um triângulo de vértices ABC e foi pedido para calcular a altura relativa à base BC. Então, usando projeção aqui, como que a gente pode interpretar essa altura? A projeção de No A caso, em C seria de é o vetor nulo. BA e... Fala de novo, por favor. Pode Eu estava falar. concentrada na resposta da Silamita ali, do cri-cri-cri. O que é isso? É porque você falou com o Jonathan e ele respondeu. Ô, gente, desculpa, eu nem... Me desculpa, tá, Silamita? Ô, gente, vamos voltar aqui, então, na questão. Pode falar, desculpa. A projeção de A em C é o vetor nulo. Peraí. Projeção do ponto A no ponto C, a gente está fazendo projeção de vetores. Não, tá bom? esse vetor H, a projeção. Mas a H aqui é só uma medida. Ah, tá. É a altura, é o tamanho desse segmento. E é o que a gente quer buscar. Então dá para perceber que a projeção de A, de BA em BC é o ângulo agudo. H. Gente, tô gostando. Peraí, então vamos organizar isso aqui. Então, aqui a gente tem esse vetor BA, temos também o vetor BC, e esse vetorzinho, deixa eu aumentar aqui a espessura. E esse vetorzinho aqui, olha, como que ele chama? Projeção de BA e BC. em BC. Muito bem. BA. Olha só, se eu colocar em H aqui um vetorzinho apontando para cima, agora que a gente vai matar a charada. Vocês concordam que o vetor vermelho mais o vetor verde é igual a esse vetor roxo? Por que é igual? Porque, olha só, a gente está fazendo uma soma de vetores. Vermelho mais verde. Aí o resultado tem ponto inicial no primeiro e ponto final no segundo. Ah, tá. É aquela matéria semana passada. É, da soma de vetores geometricamente. Então, com base nisso, a gente pode transferir essa nossa análise para um triângulo retângulo. Só que como a gente vai trabalhar com triângulo retângulo, a gente tem que ter os tamanhos dos vetores, em vez de serem os próprios vetores. Espera aí que eu vou... Aí tem que pegar a norma, né? A E aí a norma. gente descobre a norma da altura. Uhum, exatamente. Quem falou isso? Que eu não vi. Diogo. Diogo, parabéns, Diogo. Então, vamos lá. Aí, pessoal, esse vetorzinho verde aqui, ó, como vetor. Então, daqui a gente tem, olha só, o vermelho mais o verde é igual ao BA. Então, esse vetor verde, ele vai ser o BA menos o vermelho, que é a projeção de BA sobre BC.
Concordam ou não? Concordo. Então, agora, olha, nós temos esse triângulozinho retângulo. Quanto que mede essa basezinha aqui vermelha do triângulo? Que é o que o Diogo falou agora há pouco. Seria norma de projeção, BA? Uhum. A norma da projeção de BA sobre BC. É o Agora a vermelho. gente tem que procurar a projeção, né? Isso. Quanto que mede a hipotenusa desse triângulozinho? No caso, a gente. Norma de BA. Uhum. E a altura? A altura coincide com o quê? Com a medida desse vetor verde. Esse vetor verde chama H, né? BA menos H é a projeção de medida. BA e BC. Então, H é o tamanho, isso mesmo, desse vetor. Ficou claro isso? Sim. Mais ou menos. Aí, quer discutir alguma dúvida ou não está claro porque Dá está para explicar processando? de novo? Eu não entendi ainda por que que o H é BA menos projeção de BA e Tá. BC. Ó, primeiro, o H é uma medida. Então, H é a norma desse vetor, é o tamanho dele, tá bom? Eu chamei esse vetor verde, que tem tamanho H, como assim? Olha só, esse vetor vermelho. Vou fazer a álgebra aqui. O vetor vermelho, ele chama projeção de BA sobre BC. Então, esse vetor vermelho mais o vetor verde, que é que eu quero descobrir, ele é igual ao vetor BA, pela soma geométrica de vetores. Ah, tá. Agora eu Com entendi. isso, a gente descobre que o vetor verde, ele vai ser o vetor BA menos a projeção de BA sobre BC. E o tamanho desse vetorzinho vai coincidir com H, com a altura do triângulo. Entendi. Obrigada. De nada. Ficou claro mesmo? Então vamos fazer Ficou. continhas agora. Peraí que travou aqui. Isso. Então, ops, fugiu. Então, o que a gente quer calcular é essa norma aqui, de BA menos a projeção de BA sobre BC. Gente, está pequenininho demais ou dá para escrever aqui nessa tela? Tá dando para enxergarem? Para vocês enxergarem? Ninguém respondeu. Se tiver Tá pequeno, sim. vocês falam. Então, olha só, a gente tem que calcular várias coisinhas. A gente tem que calcular o vetor BA. Quem é o vetor BA? Seria A menos B? Isso, o A menos B. Como que fica? Ficaria menos 2. Menos 2, né? Isso, seria 2, 1 e 0. E menos 1, Não, menos perdão, 1. menos 2. Isso. Precisamos também aqui na continha do vetor BC. Quanto que dá o vetor BC? Então, é C menos B. Vai dar menos 2, 0 e 0. Vai Ai, dar meu menos 2. Peraí que você foi muito rápido. Então, quanto que deu? Deu menos 2. Mas é 1, Que multiplica menos 2. mas Não, é 1, seria a gente está fazendo 3. diferença agora. A gente não está fazendo produto escalar, não, né? Ah, tá. Achei que era produto escalar. Desculpa, gente. É bom ter essas dúvidas para prestar atenção, tá?
Então, aqui a gente está fazendo, olha, as componentes do vetor BC. Então, é C menos B. Então, vai ficar 1 Isso aí, no menos caso, é a matéria da semana 3 passada, menos não é essa de 2 hoje. só que menos... essa matéria ela é toda unificada, tá? Isso, então vai ficar menos 2 menos 0 e 0 menos 1. Ok. Para calcular a projeção de BA sobre BC, a gente precisa calcular o produto escalar entre eles. Então, o produto escalar de BA com BC dá quanto? Agora é produto escalar, hein? Aí dá 6 menos 2 e menos 2. Não, e 2 positivo, que aí vai dar 6 mesmo. Então, deu 6 menos 2 mais 2. Isso, deu 6. Ótimo. A gente também, quando a gente calcula a projeção de BA sobre BC, a gente precisa da norma do vetor BC. A norma ao quadrado. Qual que é a norma ao quadrado do vetor BC? É a raiz. Aí como está ao quadrado, não tem raiz, que corta, tá bom? Ah, tá. Então é. Não, eu. A norma, ela é a É a raiz soma só deles, quadrada. né? Isso, a soma dos quadrados. Então, vai ser 9 mais 4 mais 1, certo? Certo. Então, deu 14. Ok. Deixa eu aumentar o espaço aqui agora. Agora a gente já tem as informações aqui nessa tela. Então, vamos calcular a projeção de BA sobre BC. Então, a projeção de BA sobre BC, aplicando aquela fórmula, eu vou copiar aquela fórmula aqui só para vocês compreenderem. Peraí. Então, vai ser BA É escalar BA que multiplica BC. multiplica. Multiplica não, BA escalar BC Isso. sobre norma de BC ao quadrado. Isso, na direção de BC. A gente quer calcular agora, olha, a projeção de BA sobre BC. Aí, como o Diogo falou, usando essa fórmula, então vai ser BA escalar BC Sobre dividido, norma de BC ao quadrado, no sentido de BC, isso, na direção na de direção de BC. BC. Ok. Então, agora a gente já tem essas, já dá para a gente calcular. Quanto que deu BA escalar BC? 6, Deu 6. Norma de BC ao quadrado. 14. E o vetor BC, É 3 menos 2 e menos 1. isso. Dividir aqui por 2, então vai ficar 3 sétimos. Então, 3 sétimos vezes esse vetor. Vai ficar 6 sétimos. 9 sétimos, né? 9 sétimos, menos 6 sétimos e menos 3 sétimos. Isso. Então, esse aqui é o vetor projeção. A gente agora quer calcular BA A norma menos do a vetor projeção. projeção. A gente quer a norma de BA menos essa projeção. Nossa, Então, ainda vamos tem o fazer PA da frente. Estou fazendo bem devagarzinho com vocês para não confundir. Então, Precisa da BA. norma da projeção também. Não, a norma da projeção não. Precisa a norma de BA menos a projeção. Então, eu Mas vou calcular no esse outro. BA. Ah, tá, é que você cortou já, né? Como assim? Porque quando tinha os três vetores, aí tava dando BA, H igual. Aí eu tô falando que aqui, ó, esse vetor vermelho, ele Ah, sim. precisa da Só norma que da aqui a projeção. gente só quer calcular a altura. Então, a gente só vai calcular esse verdinho aqui. Mas durante o cálculo da altura eu já acho o vermelho. Tá, acho vermelho, mas eu não quero achar, não. Não quero contar mais, Ah, não. tá, Quero só... entendi. Não precisa dele, né? É. Eu tava achando que precisava achar os três. Não, aqui só pediu a altura. Então, agora eu vou calcular o BA menos a projeção de BA sobre o BC. Então, vamos substituir. O BA deu 2, 1 e menos 1. 2, 1 e menos 2. Está aqui em cima.
E a projeção deu esse número. Agora tem que fazer MMC todas. Isso. Aí vocês vou deixar de parar a casa. Vai calcular isso aqui e, por fim, faz a norma desse vetor. O H é a norma desse vetor. Ô, Jane, eu poderia fazer a norma de BA, norma de projeção BA sobre BC e fazer Pitágoras, não? Poderia, Opa. poderia. Aí a resposta é essa daqui. Deixa eu voltar lá no desenho para as pessoas compreenderem o que você falou. Uma outra alternativa a achar essa altura, pessoal, seria utilizar o teorema de Pitágoras. Mas o trabalho é equivalente. Por quê? Tem que calcular a norma do BA, tem que calcular a Trabalho é só norma achar a do norma de vetor projeção. projeção e depois utilizar Pitágoras. Pode ser que o trabalho seja um pouquinho maior, né? Sim, sim. É isso. Pessoal, eu sei que já passou o tempo. Vocês querem fazer vocês querem fazer o quiz ou não? Eu acho que não vai dar tempo por causa da aula. A gente tem Eu outra até aula quis. agora. Que pena. Querer eu queria, mas a gente tem aula de Eu matemática. vou mandar então o link dele aqui para vocês. E vocês copiam e façam sozinhos depois. Pode ser? Pode. Só um minutinho, então, que eu vou Pode, é pegar o bom pra link. gente treinar. O teste. Boa. Façam sozinhos, tá? Sem competição, eu vou mandar o link dele. Sem competição não tem graça, tô brincando. Você vai mandar aqui no chat? Tô mandando agora. Mandei. Aí vocês têm que ir. Quando clicar aí nesse Eu quiz, pessoalmente preferi o quiz que a aula. essa aula deu muita discussão, na outra eu consegui fazer em tempo na outra turma. Mas acho que valeu a pena. Vocês vão ter condição de fazer tudo. Depois vocês me contam no Telegram. Do resultado? Dependendo do resultado, eu conto. Tô com o Diogo. Então vocês vão clicar nesse link e vão ser direcionados para uma página assim, ó, que é a do quiz. Eu mandei o link dele. Aí vocês vão apertar aqui, ó, clássico, continuar. Dá para vocês fazerem. Manda lá no grupo do WhatsApp. Aí você seleciona esse Join My Quiz, Ctrl C, Ctrl V. Aí as pessoas vão entrando. Aí quando entrarem, vocês vão ver a quantidade que aperta Start. Aí dá certo. Vocês têm grupo do WhatsApp, não tem? Eu já mandei o link lá. Então você pode mandar esse Join My Quiz e depois fazerem juntos. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, Jane. Fica por Eu sua que conta, viu, agradeço. Marcelo? Tá, mas a gente combina lá a hora que vocês puderem. Ô, Então tá, Jane, pessoal. tchau. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Você também. Obrigada. Boa Qual prova, foi? pessoal. Obrigado pela Tchau, aula, Jane. Jean. De nada. Tchau. Tchau, Jane. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Jane. Valeu.